A prefeita Luísa Erundina entregou em setembro obras de grande importância para o transporte e para a segurança dos moradores da região de Campo Limpo. Obras como esta, de duplicação da estrada do Mboimirim. Iniciada em março de 1988, essa duplicação custou cerca de 9 milhões de dólares e vai beneficiar diretamente os milhares de usuários das 41 linhas de ônibus que passam diariamente por esse corredor. A duplicação da estrada do Mboimirim faz parte de um conjunto de obras que vão revolucionar a qualidade do trânsito na região, conforme explica o secretário de Vias Públicas, Delmar Mates. Esta obra faz parte de um conjunto de obras que estão sendo feitas aqui na região de Campo Limpo, como é o caso da conclusão da ponte Guido Calói sobre o Rio Pinheiros, que vai ligar a Avenida Guido Calói à Avenida Nações Unidas, o Complexo João Dias, que é um conjunto de obras que vai dar condições de melhoria de trânsito na travessia do Rio Pinheiros. Também faz parte a implantação de uma avenida de fundo de vale no córrego Morro do Oeste, incluindo também a canalização de 6 mil metros daquele córrego. Todas essas obras vão permitir dar uma grande melhoria no trânsito da região. Para vocês terem uma ideia, nós estamos investindo na região toda de Campo Limpo, só nessas obras, 35 bilhões de cruzeiros. Bom, quando nós assumimos a Prefeitura de São Paulo, em janeiro de 2001, a situação do transporte era absolutamente caótica. Nós tínhamos aqui cerca de 15 mil peruas clandestinas, nós tínhamos um sistema de ônibus de péssima qualidade, com linhas que se sobrepunham umas sobre as outras. Então a eficiência dos ônibus estava cada vez mais afetada. E à medida que ele não tinha condição de se deslocar, era necessário de uma frota maior para atender as mesmas pessoas. Era necessário organizar essas linhas por áreas da cidade. E não simplesmente, como ocorreu espontaneamente, fazer um emaranhado de linhas que eram um verdadeiro espaguete. Com transporte lento, caro e de péssima qualidade, com ônibus velhos, enfim, maltratada pelo governo. Começou a aparecer nas cidades brasileiras um autônomo clandestino operando inicialmente combis, depois outros tipos de veículos menores, absolutamente desregradas a forma de operar esses veículos, até porque eles estavam fora do sistema oficial de transporte da cidade. Hoje, 12 mil perueiros, 5 mil deles clandestinos, disputam por dia 1.800.000 passageiros que trocaram ônibus em busca de um serviço melhor e mais rápido. Foi percebendo que essa solução não era miraculosa, ao contrário, ela tinha riscos, eram pessoas que operavam sem a capacitação profissional adequada, um sistema que não dava garantias de seguro legal aos usuários e houve alguns incidentes até e acidentes. Tinha que fazer alguma coisa mais forte, porque era perua para tudo quanto é lado. Chegavam, a gente nunca soube ao certo, se eram 20 mil ou 30 mil peruas voando pela cidade. Bom, eram aquelas peruas, os ônibus caindo aos pedaços, a máfia que não deixava ter nenhuma intervenção que prestasse, e aí eles aprontaram o que aprontaram. E o Zaratini falou, olha, nós estudamos, demorou quase um ano, né, para apresentar o projeto. Toda a reformulação do transporte, que as peruas seriam micro-ônibus, transitariam na periferia, levariam para os terminais, teria que construir os terminais, fazer o passa rápido. Tudo que vocês estão vendo agora acontecer foi pensado há 3 anos. O eixo dessa proposta era o bilhete único. Nós apresentamos essa proposta na Câmara Municipal em 1995, foi aprovada pela Câmara e vetada pelo então prefeito Paulo Maluf. E quando nós assumimos o governo em 2001, esse era o eixo da proposta. Você anda para lá e para cá no tempo de 2 horas, dá para economizar um dinheiro legal. É melhor, né? Que você, antes eu gastava 2 conduções, agora no meio das 2 horas assim eu
eu posso pegar vários ônibus e gastar uma só. Porque em 2 horas a gente vai e volta com o mesmo bilhete, né? E às vezes dá para usar até mais ônibus em 2 horas. 3 conduções por dia eu pegava, agora, né? Eu continuo pegando as 3, mas com bilhete único a gente não precisa estar pagando as 3. Só paga uma, né? E é ótimo. Isso. Gente, para chegar no bilhete único a gente sua camiseta. Por quê? Porque o bilhete único, para pôr bilhete único, precisava catraca. Os ônibus de São Paulo tinham catraca? Claro que não. Por que não tinha catraca? Para a prefeitura nunca poder controlar o número de usuário e poder ter a roubalheira que era. Por isso que foi tão difícil chegar no bilhete único, que era a meta. Mas tinha que pôr catraca. Para pôr a catraca, obrigar a pôr catraca, tinha que assinar a concessão do transporte público, obrigando na nova concessão a que os ônibus fossem mais novos e que tivesse a catraca. E foi imaginado, então, o que agora chamam de passa rápido, que consiste em tirar o ônibus do lado direito das avenidas, passando para o lado esquerdo. Quando o ônibus tem possibilidade de se deslocar, não é necessário nem uma frota muito grande, porque a eficiência do sistema é muito maior. Se identificou quais seriam as avenidas que teriam passa rápido, quais os corredores que seriam implantados primeiro, como é que seria a configuração física disso e como é que seria o controle da eficiência desse sistema. Em poucas palavras, as linhas foram reorganizadas. Nos corredores principais são formados feixes de linhas, que a linguagem técnica é a troncalização. E esses grandes fluxos de veículos dão uma mobilidade para ele grande e permite uma reorganização muito mais racional, não só das linhas de ônibus, pela troncalização, como a irrigação nas áreas mais afastadas. Então eu acho que é um processo que nós fizemos em São Paulo, vai funcionar nas grandes cidades do Brasil e vai ser uma grande revolução no transporte das populações urbanas, nas grandes cidades, que é onde a população mais sofre com o problema do transporte público. Canalização dos córregos Ponte Baixa, Jardim Letícia e implantação do viário paralelo à estrada do M-Boi-Mirim. A bacia do córrego Ponte Baixa está localizada na região sudoeste do município de São Paulo. O córrego nasce no Jardim Thomas, corre paralelo à estrada do M-Boi-Mirim até desaguar no canal do Guarapiranga. Nos últimos anos, a região vem sofrendo com os congestionamentos frequentes na estrada do M-Boi-Mirim e com os prejuízos e transtornos causados pelos alagamentos constantes das cheias dos córregos Ponte Baixa e Jardim Letícia. A estrada do M-Boi-Mirim é o principal eixo viário de acesso à região de Santo Amaro pelos habitantes da Zona Sul, Jardim São Luís, Jardim Ângela e de parte de alguns municípios, como Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra. A ocupação desordenada da bacia, a impermeabilização do solo do entorno dos córregos, o lançamento de lixo e despejo de esgoto acabam por degradar todo o curso de água e pôr em risco a segurança e saúde da população. A bacia dos córregos Ponte Baixa e Jardim Letícia já foram objeto de estudos do Plano Diretor Estratégico do município e da região da subprefeitura do M-Boi-Mirim. Após as diversas alternativas propostas, a melhor opção foi um conjunto de obras que visam solucionar o problema das enchentes na bacia e a melhoria da mobilidade urbana da região.
começamos a lançar as vigas da nova ponte sobre o rio Embu-Mirim. São 7 vigas no total, cada uma delas pesando algo em torno de 28 toneladas, né? A primeira viga já foi lançada, demorou cerca de 40 minutos. Nós estamos aí com uma previsão de até quarta-feira estar com todas as vigas lançadas. E posteriormente a esse serviço nós vamos fazer os travamentos, né? Conjuntamente nós vamos fazer os travamentos e posteriormente nós vamos fazer a laje da nova ponte. Depois da laje nós vamos executar o pavimento. E, se Deus quiser, concomitantemente a isso, nós já vamos estar fazendo o desvio de tráfego para jogar o trânsito nessa nova ponte. Com isso a gente interdita a velha ponte, demole essa velha ponte para a construção de uma outra segunda nova ponte. Então essa ponte visa melhorar esse trânsito. Nós vamos ter um corredor de ônibus, né, para os veículos, né. A laje da ponte é algo em torno de 18 metros, né, para contemplar todas essas faixas de mobilidade. Ela está feita sobre o rio Embu-Mirim, né, com a vantagem de não interferir mais no curso das águas do rio. O projeto foi feito contemplando essa característica, né. Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu-Mirim, Parelheiros. São cerca de 3 milhões de habitantes que sofrem com a falta de mobilidade urbana. Pensando nisso, o governo autorizou o convênio para o início da duplicação da estrada Embu-Mirim, a SP-214. A estrada percorre Santo Amaro até Itapecerica da Serra, passando por Capela do Socorro e terminando em Embu-Mirim. Um total de 8,5 quilômetros de obras para otimizar a mobilidade urbana nas regiões. O trecho 3 incorpora 2,19 quilômetros da rodovia SP-214. Será feita uma alça que liga o Rodoanel à SP-214 e a continuação da estrada Embu-Mirim, conectando outras cidades e melhorando o fluxo de transporte em todas as regiões, incluindo quem vem da capital para Itapecerica da Serra. Serão investidos pelo governo um total de 446 milhões de reais na estrada. Rádio Mister. A sua rádio. A programação que faz a diferença.